Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia, está começando o CBN Esportes, hoje sexta-feira, 28 de março. Uma sexta-feira para celebrar o campeão paulista. Afinal de contas, o Corinthians ontem no empate em 0-0 com o Palmeiras sacramentou pela 31ª vez o título de campeão estadual. E nós vamos repercutir muito o que foi a batalha da Neoquímica Arena ontem, vamos conversar, tem material de São Paulo, tem aqui a visão de Fábio Scheibe, Antônio Lupi também, para discutir tudo o que foi este derby paulistano. Então vamos começar. Daniel Alves, foi absolvido da acusação de agressão sexual que enfrentava na Espanha. O Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu por unanimidade que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador é insuficiente para sustentar a condenação do réu e anulou a sentença contra o brasileiro. Daniel Alves havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual em Barcelona. Antônio Lupi, bom dia, uma boa sexta-feira pra você. Lupi, e a macaca, hein, Lupi? Opa, tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes, principalmente pro torcedor do Corinthians, que tá feliz da vida. O torcedor da Ponte tá na expectativa pela estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Tabela ainda não foi detalhada pela CBF. Primeiro jogo contra o Figueirense lá na Ilha da Magia, lá em Floripa. Daqui a pouco nós vamos ouvir a entrevista com Léo Cupertino, que é o preparador físico da Ponte, que explica o trabalho que está sendo realizado nessa intertemporada e o que ele tem de diferente da pré-temporada que aconteceu antes do Campeonato Paulista. E ele também vai falar sobre a situação de Elvis, que teve uma lesão durante a primeira fase do Campeonato Paulista, e Gé, que ainda não entrou em campo em 2025. A Ponte Preta se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, hoje vamos ficar atento lá na CBF, não sei não, podemos ter novidades. E por falar em novidades, uma novidade velha por sinal, Carlo Ancelotti falou com a imprensa hoje no CT do Real Madrid. O técnico italiano foi perguntado sobre o interesse da seleção brasileira. Ele é o preferido da CBF, que já retomou contatos. O treinador declarou carinho pelo futebol brasileiro, mas reforçou o contrato que tem com o clube espanhol até junho de 2026. E lá na Pauliceia, desvairada, que hoje acordou em preto e branco com a festa do Corinthians campeão paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians é o campeão paulista de 2025. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro empatou por 0-0 com o Palmeiras na Neoquímica Arena, resultado que, aliado à vitória por 1-0 no Allianz Parque na primeira partida da final, deu a conquista estadual à equipe da Zona Leste. O principal lance do jogo ocorreu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o goleiro corintiano Hugo Souza pegou uma cobrança de pênalti do palmeirense Rafael Veiga. Além de chegar ao 31º título estadual, o Corinthians também encerrou um jejum de 6 anos sem conquistas e ainda evitou o tetracampeonato consecutivo do rival. Vamos de NBA, Chicago Bulls e Los Angeles Lakers protagonizaram o final de jogo mais emocionante da atual temporada. Foi bom, hein? Melhor para a franquia, olha só, Illinois, que venceu por 119-117 na noite de ontem no United Center em Chicago. Acompanhou esse jogo, Lupi? Eu não acompanhei, porque eu tava... Foi emocionante. Eu tava assistindo um outro jogo que era também emocionante. Sim. Mas eu assisti os melhores momentos. Olha, fazia tempo que eu não via aí segundos intermináveis. Foi muito legal pra quem gosta de basquete. E um clássico, eu tenho um carinho muito grande pelo Chicago Bulls. Você tem uma peita do Chicago Bulls, né? Uma camisa do Chicago. Sim, tenho. Faz muito tempo que eu não uso, mas eu tenho. Porque o Chicago Bulls, ele automaticamente vem Michael Jordan na minha cabeça. É o time da nossa infância. É o time da nossa infância. Mas eu gosto do Lakers por conta do LeBron. Fiquei feliz. Tá certo, então, Antônio Lupi. Já emenda o Bugrão, Lupi. Guarani, que também segue a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O Bugre estreia em casa contra o Maringá.
Daqui a pouco, Samuel. Sabe quem é Samuel? Quem é? Ele foi contratado, mas ainda não estreou com a camisa do Bugre. Passou por um processo de recondicionamento físico no início do ano. Ele que estava atuando no futebol japonês e fala sobre a receptividade de Urita Takahashi. E também se vai estrear com a camisa do Bugre na Série C, depois de um longo período de treinamentos. Aliás, já está sendo um sucesso a presença do Takahashi no Brinco de Ouro, que vai render a rede social do Guarani. Vai ser um show grande, o japonesinho Takahashi. Boa sorte aqui em Campinas. E olha o Mercadão da Bola, o Botafogo acertou a contratação do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, do Atlético Paranaense. O centroavante fechou com o Glorioso por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Mastriani tem apenas 7 jogos disputados pelo Furacão na atual temporada e ainda não marcou nenhum gol. Ele vem de recente recuperação de cirurgia no joelho e estava em busca da forma física ideal. É o do Galo? Que jogou no América Mineiro, Isso, né? Fez muitos gols no América. Boa contratação. Olha o Botafogo se reforçando para o Campeonato Brasileiro. E direto do Principado de Itu, lá está Fábio Scheib. Fabião, um bom dia, uma boa sexta-feira para você. Série A2, Série A3, Série A4, bombando na nossa região no fim de semana, Fábio. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN, né? Vamos lá, amanhã vamos conhecer os 2 finalistas e, consequentemente, os 2 times que garantirão vaga à Série A1 do Paulistão do ano que vem. São os jogos da volta da Série A2. Em grande vantagem, o Primavera recebe o Taubaté neste sábado às 3h em Dayatuba. Um pouco mais tarde, às 5h30, o Capivariano também em vantagem encara o Ituano lá em Capivari. Já pela Série A3, teremos jogos de ida das semifinais. O Rio Branco encara o Monte Azul amanhã às 3h no Décio Vita e às 6h tem Sertãozinho e Marília. Na Série A4, os jogos de ida das quartas de final. Também nesse sábado, às 10h, o líder geral da competição, União Barbarense, visita o Colorado Caieiras. Amanhã também tem Nacional contra o São Caetano, Araçatuba e Taquaretinga, e o Paulista recebe o Joseense. Boa, Fabião! Dureza, né, Fabião? É duro, não? Eu gostei do o futebol, né, Carlão? Futebol, né? Eu gostei do vamos lá, né? Já começa o Brasileirão também nesse final de semana. A bola não para, não é, Carlão? Fabião, é duro, eu sei. Ainda bem, você sabe que pra quem saiu derrotado ontem, né, no caso o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro começar daqui a pouco, né? Daqui a pouco, no próximo domingo pro Verdão, é muito bom. Pelo menos já esquece aí esse Campeonato Paulista, já esquece a derrota, né? O vice-campeonato, mas é vida que segue. Mas não é fácil não, Fabião. Eu sei que não é fácil não, é duro. Parece que o dia não acaba, né? É brincadeira. Né, Antônio Lu? Aliás, falando em final de Campeonato Paulista, ontem o Corinthians campeão. E hoje, no Arena CBN, nós vamos aí fazer o sorteio dos acertadores. E por incrível que pareça, Carlão de Freitas, tivemos poucos palpites 0-0. Sim. Então são poucos os que vão concorrer a um brinde, a um voucher, um vale de R$500 no Giovanetti. Hoje à tarde, às 4h, no Arena CBN, o sorteio com os acertadores do placar 0-0. Lembrando que foram poucos que colocaram empate sem gols. É o palpitão premiado da CBN que tem o oferecimento. Boa, Antônio Lupe. Na BYD Daruge, inovação e sustentabilidade andam juntas para oferecer a melhor experiência em mobilidade elétrica. Com a marca que mais vende carros eletrificados no mundo, a BYD traz para você uma linha completa de veículos 100% elétricos e híbridos. São carros com tecnologia de ponta, autonomia líder no mercado e desempenho que impressiona. E mais, com a BYD Daruge, você tem um atendimento exclusivo, test drives diferenciados e condições especiais para dar o primeiro passo na nova era da mobilidade. Seja parte do futuro. Na BYD Daruge, o futuro é agora e ele é elétrico. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Acesse byddaruge.com.br. 11h17, o programa comandado por Valmir Bortoleto e o homem do streaming, o homem online é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. E você pode participar através do WhatsApp, o 99...
991869070. Eu tava desentrosado, cara. 991869070. Então vai, 991869070. Mande a sua participação. Vamos debater acerca da final do Campeonato Paulista. Tem Campeonato Brasileiro, as decisões do futebol raiz aqui do interior paulista. 11h18. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. 11h21, sexta-feira. Thaís Azevedo, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, Andrade Neves tem lentidão na chegada a Barão de Itapura, no sentido centro, o trânsito fluindo bem. A Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da rua Barão de Parnaíba e mais à frente da rua Doutor Delfino Sintra até a rua Sacramento pelas duas pistas e também na chegada. Quem segue pela Avenida Brasil faz um bom caminho, sentido Vila Nova. Já no sentido centro tem lentidão da rua Frei Antônio de Pádua até o Balão do Timbó e também na chegada a Orozimbo. A Orozimbo que tem excesso de veículos somente pela pista da direita na altura ali da maternidade. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h21. Tá ligado que a Ultragás tá em todo lugar? Tá na rua, na cozinha, na casa da vizinha, tá no seu celular. Precisando é só chamar. Ultragás, somando energias. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas.
11h23. Antônio Lupe, a galera está participando através do 991869070. Vamos dar aí o primeiro giro com as participações. Claro que o torcedor do Corinthians está feliz da vida. Bom dia, Carlão, Lupe, Scheibe. Tenho certeza que se o Estevão ou o Vitor Roque tivesse batido aquele pênalti, marcariam. Mas o Veiga é o batedor oficial, então não podia se omitir. Enfim, acho que acaba caindo na conta dele o jogo de ontem. Rapaz, o Veiga ontem bateu um pênalti que ele nunca tinha batido, a forma com que ele bateu. E com certeza... No primeiro turno, né? Oi, Scheibe. No primeiro turno também, na fase de classificação, o Estevão bateu um pênalti no Hugo Souza muito parecido com o Veiga ontem também. Acho que o Vitor Roque sofreu o pênalti, deveria ter batido sim, mas o Veiga é o batedor oficial realmente. O Eliel Almeida chegou hoje falando de uma polêmica, né? Que o Veiga não queria ter batido pênalti. Teve uma tretinha lá com o Everton. O Everton, né? Isso, falando pra ele bater. Parece que o Everton que mandou o Veiga bater. Mas gente, por que o Veiga não bateria? Por quê? Porque ele não bateria. Ele é o batedor oficial, sempre bateu bem. Agora, se errou pouquíssimas vezes. Se você tá confiante pra mas ele é o batedor oficial. Não, mas tem uma lista, né? Se ele não tá confiante, gente, eu não tô bem pra bater, não. Quem que é o segundo? Deve ser o Estevão. Aí o Estevão já vem daquele outro jogo que ele perdeu. Quem que é o terceiro? Tem que bater. E outra, só erra quem bate, né? Faz parte, gente. Faz parte. Bateu mal, errou. É claro que dói. O jogo poderia ter um outro caminho. Mas foi lá, bateu. O Veiga ajudou o Palmeiras tantas vezes, já foi protagonista em títulos tão importantes, que Campeonato Paulista ainda. E se não existe, não tem o que fazer. Bateu, errou, faz parte. Bateu mal, o Hugo teve a competência também. Eu não sou desses de ficar... Bateu mal, hein? Não, bateu mal, com certeza. Agora, se não, é o Veiga que bate, ele que tinha que bater, errou, vai fazer o quê? Murilo Lino, do Vila Nova, foi quem mandou essa mensagem. Ele pôs um coração partido ao meio e um porquinho do lado. Palmeirense. Tá triste. Bom dia. Quando o Corinthians é campeão, Quando o Corinthians é campeão, o Pimenteiro do Júlio folga. Hoje era o dia pra gente azucrinar. Ney do Jardim Nova Europa. Fica pra segunda-feira, eu acho que ele tá aqui. Parece que tá rouco. Midiático CBN Arena Campinas. Nas sugestões da possibilidade de substituir o Dorival da seleção, a mídia vem falando de alguns nomes, como Felipe Luiz, Rogério Ceni, mas nenhuma referência a Roger Machado, o técnico que mais se destacou nos últimos 2 anos. Aí ele faz a pergunta, por que ele é negro? Aí que pinta o racismo estrutural que se aplica, mas faz que luta contra. Aliás, mas não é questão de ser negro. Ele estava fazendo, ele começou muito bem, né? Em tempos de Grêmio, né? Aí Palmeiras, tal, estava na crista da onda. De repente o Roger caiu de produção, não acertou no Fluminense, o retorno ao Grêmio também não foi bem. Aí vem a passagem dele pelo Juventude. Aí ele toca um bom trabalho, vai pro Inter de Porto Alegre, enfrentando um desafio gigante, né? Porque ele tem muita identificação com o Grêmio e hoje, sem dúvida alguma, aí eu tô com o nosso ouvinte, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Eu acho que até assim, de brasileiro, eu estava pensando em Felipe Luiz, Rogério Ceni, mas eu não estava me lembrando do Roger. Eu acho que ele é um cara que pode ser lembrado sim, ô Fabião. Eu acho que não é o momento ainda não, né? Lembrando que o Roger, na Série B com o Grêmio, né, ele foi demitido por não estar conseguindo engrenar o Grêmio a subir outra vez a Série A1, foi substituído pelo Renato Gaúcho, depois teve um ano sabático, ficou um ano fora, e depois voltou ao Juventude, fazendo um bom trabalho, é verdade, e no Internacional conquistou há pouco apenas o campeonato estadual. É claro que o Inter mudou de cara com ele, mas eu acho que ainda tem um caminho a seguir para voltar a ser um alvo da seleção brasileira. Faz um trabalho super interessante. Aliás, infelizmente, aí a safra brasileira tá bem complicada, né? Sem novidades, né? Infelizmente. Então, o Felipe Luiz, mas eu ainda acho novo pra pegar uma bucha dessa aí. O Emerson tá aqui mandando um Dias. JP de Moraes, um sistema defensivo eficiente contra um ataque sem criatividade. Deu a lógica. Parabéns, Corinthians. Parabéns protocolar, é claro. JP de Moraes. Bom dia, por que o Xabi tá com essa fisionomia tão abatida? É o Gustavo Alves, professor lá da Unicamp, o Wagner de Hortolândia. Com todo respeito ao time do Palmeiras, será que eles foram a campo nesses 2 jogos, deram um chute ainda de pênalti? Me faz lembrar aquele da Ponte Preta, é o Wagner de Hortolândia.
Bom dia, tetracampeonato só pode ser consecutivo. Ninguém vai falar sobre a punição do Corinthians pelas bombas, sinalizadores, etc. Final do telefone 0959. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Esse aqui é do outro programa, do programa do Felipe e da Sandra. Bom dia, queridos. Sextou. Abraço, Carlão. Tudo de bom sempre, meu querido. Quem é? E a Cezona, ansiosos, bom final de semana. Deve ser amigo seu, né, pelo visto. É o Eduardo Sanches. Final do telefone 0331. Eduardo, trabalhei com ele na Motorola, Bugrino Roxo. Opa, tá aqui, ó. Eu não sei porque os palmeirenses estão chateados. Eles não queriam esse Paulistinha mesmo. Rogério Pauletti, de Sorocaba, abraços aos amigos da CBN. Bom dia, meus sentimentos, Fábio Scheibe. O Cleiton, bom dia, galera, sextou, o campeão voltou. Ei, Cleiton, feliz da vida, hein? Acho que ele não estava 100% confiante, a batida dele não foi a de costume, a de segurança. É o Murilo, novamente falando sobre o pênalti perdido pelo Veiga. Caramba, hein? Tá alto. A festa tá grande lá. A corintianada toda rindo aqui na redação, né? Meu Deus do céu, que alegria. Sexta-feira não vai passar hoje, não. Boa tarde, rapaziada. Veiga pipocou, bateu com medo e mudou sua cobrança. Se tivesse batido igual bateu contra o São Paulo, seria impegável. É o Paulo Vinícius de Campinas que mandou a mensagem. Éder, do bairro Vila Rica, que é Ponte Pretano. Bom dia, galera. Hoje é feriado. É Porcos Tristes. O pessoal tá descendo a zoeira aqui no grupo do condomínio também. Bom dia, Corinthians, tri-eliminado na pré-Libertadores. A Isabel Palmeirense pegou aqui pegou aqui o que sobrou, né, no caso. Muito bom dia, é o Itamar Maciel, aqui de Sumaré e muito São Paulino. Quem com pênalti mal marcado se classifica, com pênalti mal batido perde o título. Agora sobrou pra todo mundo, hein? Opa, Zé Neves tá aqui na audiência. Grande Zé. Na opinião de vocês, é a pergunta do grande Zé Neves, nosso companheiro aqui de profissão. Aliás, um baita de um profissional. Estamos armando um almocinho aí. Isso, tá chegando o dia, hein? Eu estou contando os dias. José, na opinião dos amigos, Hugo não estaria merecendo uma convocaçãozinha, não? Abraços. Joga Mike Bento, né? Joga Mike Bento. O Bento precisa se benzer, né? Se tá merecendo. Se levarmos em conta que o goleiro foi o Bento contra a Argentina, meu Deus do céu. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. A mensagem do Emerson. Ontem eu disse aqui no Arena, mas no Arena eu vou deitar hoje. Lupe é quem mais entende de futebol aí. Bem que ele disse que o destaque do jogo seria Hugo Souza. Boa. Eu encerro a primeira participação e daqui a pouco eu volto, tá? Valeu, gente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro Repórter CBN. Na volta tem o material de São Paulo com o Gabriel Dudziak, para aí sim a gente debater sobre o jogo com a opinião do Fábio Scheibe, Carlão de Freitas e o nosso glorioso e fã do Hugo Souza aqui, Antônio Lupe. Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 28 de março de 2025. O Tribunal Superior da Catalunha anulou por unanimidade a condenação por estupro do ex-jogador Daniel Alves contra uma mulher de 23 anos numa discoteca de Barcelona em 2022. Ele já estava em liberdade provisória desde março do ano passado, quando a Justiça aceitou um recurso da defesa do ex-lateral da seleção brasileira. Na época, ele pagou uma fiança de 1 milhão de euros, depois de cumprir 14 meses de prisão preventiva. Segundo a sentença desta sexta-feira, os juízes entenderam que houve falta de confiabilidade no depoimento da vítima e apontaram para a falta de provas. O dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/PASEP começou a ser liberado hoje. Mais de 10 milhões de brasileiros vão receber 26 bilhões e 300 milhões de reais. O fundo foi usado para incrementar a renda de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos entre 1971 e 1988. E é diferente do abono salarial PIS/PASEP pago anualmente. As pessoas podem checar se tem dinheiro a receber por meio da plataforma Rapis Cidadão.
A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou a abertura do edital de um concurso público com remuneração inicial que vai de R$ 3.459 a R$ 8.100. De acordo com a publicação no Diário Oficial, as oportunidades são para diferentes estados do país. São 34 vagas para cargo de assistente de nível médio e 369 para o cargo de analista de nível superior. O período de inscrição será de 14 de abril a 15 de maio por meio do site do Instituto Consulpão. As taxas serão de R$ 50 a R$ 80. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Agora sim, Gabriel Dudziak traz tudo sobre a final do Campeonato Paulista. Corinthians 0, Palmeiras 0, Corinthians campeão. O Corinthians entrou em campo sabendo que um empate contra o Palmeiras na Neoquímica Arena lhe daria o título do Campeonato Paulista de 2025. Ainda assim, a equipe da casa teve mais posse de bola no começo do jogo e criou a melhor chance para abrir o placar aos 27 minutos, com Garro chutando na trave. O Alviverde, por seu lado, brigava muito, mas parava na marcação corintiana e não teve nenhuma oportunidade de gol na etapa inicial. A situação só foi mudar aos 22 minutos do segundo tempo, quando Vitor Roque recebeu em profundidade e foi derrubado dentro da área pelo corintiano Félix Torres. A cobrança demorou 6 minutos para ocorrer e quando a bola saiu dos pés de Rafael Veiga, encontrou as mãos do goleiro Hugo Souza. Logo na sequência, o corintiano Félix Torres foi expulso e o alvinegro passou a se defender muito perto do próprio gol. O Palmeiras pressionou, mas teve poucos acertos nos cruzamentos e chutes e após 18 minutos de acréscimos, frutos de uma confusão dentro de campo com Memphis Depay subindo em cima da bola e de diversos rojões e sinalizadores acesos e atirados dentro do campo, o árbitro determinou o fim do jogo e a consagração do Corinthians como um campeão paulista após 6 anos sem levantar uma taça. Em entrevista coletiva, o técnico Ramon Dias lembrou da trajetória da comissão técnica e do grupo de jogadores desde o ano passado, quando a equipe brigava para não cair. Tiene mucha importancia para nosotros por el momento en que llegamos. Tuvimos mucho coraje para asumir en un club que estaba último. Y eso significa un desafío para un cuerpo técnico. Pero fue muy importante el trabajo que hicimos junto con los dirigentes, con los jugadores para poder obtener este resultado. Así que estamos muy felices por eso. Do outro lado, o comandante palmeirense Abel Ferreira disse que a final foi perdida no primeiro jogo e lamentou o desempenho ofensivo ruim na segunda partida. Nós fizemos o que pensámos, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte, como eu disse, achei que não fomos muito criativos. E dar os parabéns ao Corinthians, nada mais, vamos continuar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h37. Fábio Chaib, você acompanhou a partida. E aí, sua análise sobre este 0-0 e o título do Timão? O Abel Ferreira resumiu bem, né, Carlão? O Palmeiras não teve grandes oportunidades, não conseguiu furar o bloqueio corintiano, principalmente no primeiro tempo, né? Um jogo muito truncado e, apesar de tudo, o Corinthians ainda teve a maior chance da partida com a bola do Garro na trave. Na segunda etapa, o Palmeiras até tentou mais, teve apenas uma possibilidade, essa do pênalti, um chute depois do Rios que acabou entrando, mas o Corinthians controlou bem a partida, conseguiu controlar todo esse
esse segundo jogo. É lógico que o placar da primeira partida teve muita importância no resultado final, porque o Corinthians teve uma grande vantagem. O Palmeiras tentou, mas sem muita eficácia e com jogadores muito abaixo, principalmente o Rafael Veiga mais uma vez, o Estevão foi anulado mais uma vez, em grandes jogos o Estevão está devendo realmente, mas é um jogo que acaba sendo um empate do Corinthians que determina o time que quis jogar a final, né? O time que quis jogar, fez uma Copa do Mundo essa final, o Corinthians queria realmente esse título e conseguiu da forma que teve, né? Se lamentar os fatos no final da partida, né? Os rojões, aquelas coisas de antijogo que acaba prejudicando muito o espetáculo, né? Isso não pode ser uma coisa normal. A gente sabe que não vai ter punição, não vai ter nada disso, mas é um fato recorrente e acaba prejudicando muito o espetáculo, mas o Corinthians está de parabéns, mereceu e fez de tudo para conseguir esse campeonato depois de 6 anos, né? O Corinthians fez realmente o Campeonato Paulista mais consistente, necessitava do título, né? É claro que hoje não se valoriza tanto o Campeonato Paulista, mas por ter sido contra o Palmeiras, por tudo que o Corinthians tem passado, eu acho que é um título que tem sim um peso significativo, mas eu tô junto com você, cara, até falei com o Lupe aqui, com o Pio no nosso café. Depois do pênalti, mais ou menos, não teve mais jogo, né? Não teve mais jogo, o Corinthians realmente jogou a bola pro mato, as bolas sumiram, os reservas enchendo os picuá lá do Bandeira, quando tinha lance ali, depois da pisada na bola do Memphis, então, aí não teve jogo, o juiz se perdeu com relação a acréscimos e o Corinthians foi campeão. Acho que não apaga a conquista, o título está em boas mãos realmente, mas, rapaz do céu, 20 minutos de pura enrolação, né? E claro que foi um tempo que ajudou demais o Corinthians a consolidar esta conquista, Antônio Lupi. Com todo respeito ao Palmeiras, né? Mas o título ficou na mão de quem mereceu. Mereceu, porque o Corinthians teve a melhor campanha durante a primeira fase, conseguiu a classificação no Campeonato Paulista com 5 rodadas de antecedência, 4 ou 3, perdão, 5 com rodadas de antecedência, não teve nenhum trabalho. Jogou a final, né? Jogou a final, jogou contra o Santos também, não vamos esquecer, de Neymar e tudo mais, jogou bem, não teve nenhum tipo de problema durante o Campeonato Paulista, não tô falando aqui de Libertadores e pré-Libertadores, tô falando de Campeonato Paulista. Foi quem mais mereceu o título está em boas mãos, parabéns aos jogadores e à torcida do Corinthians e ponto. Tá certo, mas realmente... Mas tudo isso que você falou, Carlão, essas coisas que aconteceram dentro do campo, que é verdade, os jogadores pegando a bola, jogando pra fora, isso acontece no futebol, mas o problema são aqueles fogos, né? O próprio Gustavo Henrique quase foi atingido por um rojão também, isso que a gente não pode achar normal no futebol, né? Diante de tantos fatos, proibições que tem por aí, então, essas coisas que aconteceram da torcida, né? É por isso que quando o Rafinha deu aquela declaração, é porrada dentro, é porrada fora, entra isso aí também. Por isso que eu falei que ele foi infeliz, porque a gente vive numa situação tão difícil, né? Que a imagem é bonita, né? Os fogos, tudo, mas isso é perigoso. Isso poderia causar um problema com o jogador em campo. A festa foi linda, mas isso não pode acontecer. Então, assim, quando a gente puxa, no meu caso, eu puxei a orelha do Rafinha falando que ele não foi feliz na declaração, encaixa também essa questão da festa da torcida que foi bonita, só que não pode, entendeu? Então, assim, mas você tá sendo... a gente é politicamente correto. Mas não é isso. Hoje a gente vive esse modo. O novo normal, o novo normal. Mas me incomodou, Lupe e Fábio, assim, o fato de eu queria foguete no gramado, bola... eu queria bandeira com mastro. Não... É festa, entendeu? Mas a gente não pode. O que me incomodou foi o fato de não ter jogo. Não tivemos jogo. Se pegarmos após o pênalti, foi mais ou menos quanto tempo, Lupe, o pênalti do Veiga? Foi no... 28, né? 28, tá. Porque agora ele fica com cronômetro. Chato pra caramba. Aliás, chato. Não sei fazer conta. Depois da expulsão, na verdade, né, Carlão? Não teve jogo. Depois da expulsão. Outra coisa também, o Félix Torres, até os jogadores do Corinthians tiraram sarro dele. Ele tem titica na cabeça, né? Porque o cara que comete o pênalti que cometeu num jogo que estava totalmente controlado pelo Corinthians. Poderia ter colocado tudo a perder. E já era pra ter sido expulso, houve uma reclamação ali. Aí no lance seguinte ele me dá uma outra pichotada no Vitor Roque. Calma. O que passa na cabeça de um atleta? Cara, sinceramente, e me irrita. Mas me irrita porque é pura falta de inteligência do jogador. Isso me irritou no duelo, né? A atitude do Félix Torres. E o que me irritou também nos últimos minutos, 15 minutos,
Não tivemos jogo, o Corinthians foi inteligente em cavar faltas, o Candançan picou demais a partida, após a gracinha do Memphis, então aí realmente o jogo não aconteceu, então o Corinthians tirou proveito. Isso tira o mérito do Corinthians? De jeito nenhum. Corinthians campeão, encarou o campeonato como tinha que ser encarado, valorizou o campeonato, venceu as 2 finais, empatou a última, mas encarou, foi lá no Palmeiras, venceu, jogou como uma final ontem na Neoquímica Arena, mas de qualquer maneira são coisas que a gente precisa disciplinar. Porque, poxa, faltando 20, 15 minutos, não teve jogo, não teve jogo, né? E o Corinthians tirou proveito, mas de qualquer maneira está em boas mãos. Corinthians campeão, legítimo, merecedor, valorizou o Campeonato Paulista. Não acho que é o momento para ficar crucificando o Rafael Veiga. Ele fez tantos gols importantes na história do Palmeiras, nessa história tão linda que o Palmeiras tem construído nos últimos tempos. E ontem errou, foi infeliz, bateu mal, mérito também pro Hugo. Mas de qualquer maneira, tá aí Corinthians campeão. E vai começar o Campeonato Brasileiro, então. Vai começar o Brasileirão. Vai, Lupe. O campeonato mais difícil do mundo. O campeonato nem começou e nós já temos pelo menos 8, 7, 9 favoritos ao título. Investimento pesado. E agora nós vamos ouvir uma reportagem de Leonardo Dai a respeito sobre a expectativa, o financeiro e quem podem ser os destaques do Brasileirão 2025. Neymar, dribles desconcertantes, velozes, rápidos, Neymar! Depois de 12 anos, o maior craque da atual geração do futebol brasileiro está de volta ao Santos e ao principal campeonato do país. Neymar começa o Brasileirão 2025 lesionado e, a princípio, tem um contrato que vai só até a 12ª rodada. Mas o craque negocia uma renovação para ser o protagonista dessa disputa. Surgiu a oportunidade de poder voltar e eu não pensei 2 vezes. Além de Neymar, o Brasileirão terá outros 14 jogadores que já defenderam a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O mais recente repatriado é Danilo, jogador que defendeu o Brasil nos mundiais da Rússia e do Catar e que agora veste a camisa do Flamengo. O aumento das receitas dos clubes brasileiros intensificou o processo de resgate dos talentos nacionais que jogam na Europa. E agora já permite até mesmo o retorno de atletas jovens como Vitor Roque. O atacante de apenas 20 anos saiu do Atlético Paranaense para jogar no Barcelona. E agora é a contratação mais cara da história do futebol do Brasil. O Palmeiras investiu mais de 25 milhões de euros neste jogador. Eu voltei com a consciência tranquila, que eu tô focado aqui. Procuro fazer o melhor aqui, ajudar meus companheiros, fazer a torcida feliz. O mercado do nosso futebol também continua investindo alto na contratação de jogadores estrangeiros. São 140 atletas vindos de 16 países. Nenhum desses jogadores tem vivido a experiência brasileira com tanta intensidade como o holandês Memphis, campeão paulista pelo Corinthians. Protege a bola, pisa na bola, sobe na bola. Ih, fechou o tempo. Memphis pisou na bola com os 2 pés, subiu na bola. O sonho de ser campeão brasileiro pela primeira vez vai do experiente e vitorioso Lucas Moura, do São Paulo, até o habilidoso Riquelme Felipe, do Fluminense, que aos 18 anos desponta como a mais brilhante revelação de um campeonato cheio de jovens. Quem já ganhou, agora quer ganhar com outras cores. Gabriel Barbosa fez história no Flamengo, mas esse ano reforça o Cruzeiro, que agora também tem um centroavante de peso para rivalizar com o Atlético do impressionante Hulk. Eu procuro me cuidar bastante. Quanto mais você se cuida, quanto mais você se dedica, abdica de algumas coisas, o resultado vem. O Brasileirão vai mobilizar o país inteiro até o dia 21 de dezembro, um teste de resistência para jogadores de qualidade inquestionável e condição física complexa, como é o caso de Felipe Coutinho, do Vasco. E que golaço, Felipe Coutinho! Lá do meio da rua! São 19 times perseguindo o atual campeão, o Botafogo, que perdeu 16 jogadores do elenco que venceu a disputa no ano passado. E, por enquanto, tem no atacante Arthur o seu principal reforço para defender a taça. De São Paulo, Leonardo Dai.
Campeonato Brasileiro, Antônio Lupe, o bicho vai pegar. Os possíveis destaques foram colocados na mesa, hein? E olha que campeonato. Estrelado, hein? Que campeonato brasileiro promete ser o de 2025. E vamos com a primeira rodada. Começa amanhã, às 6:30 da noite. O Juventude encara o Vitória. No mesmo horário, o Fortaleza vai enfrentar o Fluminense. No mesmo horário também, olha só, Grêmio e Atlético Mineiro, jogaço também amanhã às 6:30. No mesmo horário tem o São Paulo, que encara o Sport Recife, o Sport voltando à Série A do Brasileirão. O Cruzeiro encara o estreante, né? O Mirassol que também vai jogar pela primeira vez, que na verdade que subiu pela primeira vez para a Série A, vai estrear contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. E às 9 da noite, tem um Flamengo e Internacional logo de cara. No domingo, 4 da tarde, tem Palmeiras e Botafogo, que brigaram cabeça a cabeça pelo título do ano passado. O Vasco da Gama recebe o Santos, né, que também voltou para a Série A, às 6:30 da noite, sem o Neymar. O Bahia encara o Corinthians às 8 da noite, também no domingo. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Bragantino, que recebe mais um novato na Série A, o Ceará, que voltou aí a disputar a principal divisão do futebol brasileiro. Boa, Antônio Lupe. Ô, Fábio Chaib, Palmeiras e Flamengo, como sempre, né, os favoritos nos últimos tempos, são dominantes, né? Tivemos o Botafogo no passado, mas o Botafogo tá estranho ainda, né, neste 2025. Inter vem numa crescente, Corinthians campeão estadual. Você acha que a dupla rubro-negra e alviverde pode receber aí mais um convidado especial, como o próprio Timão e o Colorado? Ou o tricolor do Morumbi, Fábio Chaib? Exatamente isso, Carlão. Eu queria que o Internacional, até respondendo ao ouvinte, né, se realmente o Internacional fizer uma boa campanha no Brasileirão, acho sim que o Roger Machado teria totais condições de assumir a seleção brasileira, mas falta esse trabalho e o Inter vem forte, né? Quebrou o tabu aí de 8 anos sem conquistas no campeonato regional, no campeonato gaúcho, e acaba sendo um bom elenco, né? Trazendo bons jogadores. Eu acho que chega forte também, se junta a Palmeiras e a Flamengo um pouco mais à frente, né? O Flamengo tá muito bem neste ano, Palmeiras tentando se encontrar ainda. O Botafogo não creio que vai ser uma temporada igual ao do ano passado, e até o São Paulo, que tem bons jogadores também, mas precisa comprovar essa melhor estratégia para esse ano, já que no passado acabou ficando no meio do caminho, né? Boa. 11:50. Ô, Carlão. Oi. Carlão, tem uma notícia que tá rodando agora nas redes sociais, pegando muita gente aqui até de surpresa, né? O colunista do UOL, dando crédito pro colunista Rodrigo Matos, muito bem conceituado, tem trânsito na CBF, ele garante que a CBF decidiu pela saída de Dorival Júnior, será selada na reunião desta tarde. A cúpula da CBF definiu a saída do Dorival Júnior, vai ter uma reunião com o Edinaldo agora à tarde, mas não há cenário de reversão do quadro. Então o Dorival Júnior deve ser comunicado da demissão logo essa tarde. Tô com a matéria aberta aqui. Já está decidido, né? Segundo o colunista, o Rodrigo Matos. Ele vai colocar o... Falam em Jorge Jesus e Guardiola. Não vai ser. Agora não, vai ser. Guardiola? Será? Vai ser o Fernando Diniz interino de novo. Não duvido. 11h51, um rápido intervalo e na volta, hora do vôlei, vitória imponente ontem do Campinas, hein? Sobre o César e Darlan, tava jogando muito, mesmo assim deu Campinas. E Ponte Preta e Guarani se preparando para longínqua, né? Ou pro longínquo início da Série C do Campeonato Brasileiro. São 150 dias. Bora lá. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Hora do Vôlei. Oferecimento Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Terminou a primeira fase da Superliga Masculina e o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro, na verdade venceu o SESI Bauru por 3-1 ontem à noite no ginásio do Taquaral. O técnico Horácio de Leu fez uma análise dessa primeira fase da equipe do Vôlei Renata. Cometimos um solo erro, um jogo que a gente não podia perder e que perdeu, senão hoje estaríamos primeiros diretamente. Mas são as coisas que podem acontecer. O time sempre reagiu. Siempre após una derrota, enseguida procuró y veio una victoria y nunca ficou llorando, como falamos en Argentina, sobre leite esparcida, sobre leite derramada. Siempre se preocupó por trabalhar, por enfocarse, por ter niveles de humildade muito altos y acreditar en el trabalho que a gente faz dia por dia. E agora vem as quartas de final da Superliga e o Vôlei Renata vai encarar o Joinville. A CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, vai definir as datas e horários dos duelos das quartas de final ainda nesta sexta-feira. O Cruzeiro terminou na primeira colocação e vai enfrentar o Guarulhos. O Minas terminou em segundo e vai enfrentar o Suzano. O Vôlei Renata em terceiro pega o Joinville, que foi o sexto, e o SESI Bauru, que ficou na quarta colocação, vai enfrentar o Praia Clube, quinto colocado. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. 11h56, já dizia um velho filósofo, e por falar em saudade, onde anda, no caso, onde anda vocês? Onde anda vocês? Por que vocês? Porque Ponte Preta e Guarani, há algum tempo, estão fora dos holofotes, porque estão se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Lupe, vamos de macaca. Vamos começar com a Ponte, porque vamos ouvir o preparador físico, o Léo Cupertino, ele que é o responsável por conduzir a rapaziada na parte física. Ele fala sobre o trabalho que está sendo realizado e também a situação física do Gé e do Elvis. A gente teve um início de competição, né, que foi o Campeonato Paulista. Um campeonato, todos nós sabemos que foi atípico pela fórmula de disputa, né? Então a gente procurou trabalhar com os atletas algumas capacidades físicas para aquele momento, né? Agora, a gente tendo um espaço maior para trabalhar, na qual a competição é um jogo por semana, a gente vai buscar trabalhar algumas capacidades que nós não tivemos a oportunidade de estimular os atletas no período competitivo do Campeonato Paulista. E essas capacidades, elas precisam de um tempo para que o cara, além de evoluir, ele se recupere para um novo estímulo. E essa é a intenção nossa dentro do planejamento, desde que nós fizemos no início da competição, quando assim aqui nós chegamos. Rapaz, o Elvis é o seguinte, primeiro chegamos, conversamos com ele, né, para saber a motivação dele. Ele é um cara que é ídolo da Ponte, né, um cara que sente muito prazer em estar aqui, prazer em trabalhar aqui, se identifica com o clube. Então a gente apresentou uma proposta para ele para que a gente pudesse fazer um trabalho individualizado com ele. Mas o atleta precisa entender isso.
a importância disso, ele entende a importância dele para o clube. Mas ele precisa entender que ele precisa performar para ele poder ajudar o clube no melhor que ele tem para nos dar. Então, assim, com certeza, desde quando nós chegamos, ele tem um trabalho específico para isso. A nível de fortalecimento, a nível de alimentação, a nutrição acompanha ele sempre, semanalmente. Os percentuais de gordura, ele vem cumprindo as metas. Então, a gente espera que ele performe muito nessa competição. Principalmente, como eu falei antes, é uma competição que ela nos dá espaço para que ele possa, o quê? Recuperar de uma atividade para outra. Então, às vezes, trabalhos de complementos que ele vem sendo feito, não só a nível físico, mas a nível alimentar, entendeu? A nível de sono, de recuperação pós-atividade. E ele tem cumprido as metas, a gente está muito contente com isso. Recuperando muito bem. É um atleta que já vem começando atividades de imprevisibilidade. O que a gente fala de atividade de imprevisibilidade? Ele já começa a trabalhar um pouquinho com o grupo, de uma forma de coringa, em alguns jogos reduzido, né? Vem cumprindo metas de trabalhos extra-campo também, né? A nutrição tem acompanhado ele, a gente tem algumas etapas a cumprir com ele, por exemplo, você faz algumas atividades que a gente chama de ações de alta intensidade, que vai ali até 20 km por hora. Ele já tem cumprido isso bem, agora a gente já começa a passar de 20 a 25 para cobrar um pouquinho, para ele ficar mais próximo dos sprints, entendeu? É um atleta que ainda a gente requer mais cuidado, porque a lesão dele, vocês sabem que foi muito grave. Mas é um atleta que nos dá muita esperança, porque vem cumprindo também as metas que a gente estabeleceu para ele. Falando sobre o Gé, o atacante que teve uma lesão grave muscular e deve ser uma das novidades na estreia da Série C. A Ponte amanhã faz um jogo-treino contra a Inter de Limeira, estádio Moisés Lucarelli. Treino com os portões fechados, sem presença de torcida e também sem a imprensa. Vamos descer a avenida? Bora! Para falar do Guarani, que também se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro. Samuel, que foi contratado e ainda não estreou, falar das dificuldades, do período que ele ficou passando pelo recondicionamento físico após uma grave lesão que ele teve no futebol japonês. Como o Felipe já tinha falado, né? Eu sofri uma lesão bem grave na pré-temporada do ano passado, quando eu estava atuando no Japão, e foi um período bem difícil para mim. Passei um momento bastante difícil e pude retornar para o Japão, mas infelizmente não consegui. Fiquei num período ainda de condicionamento, de reabilitação e a própria transição. Foi um período bem difícil e eu fiz um período de transição lá. Mas, como falou, quando eu cheguei aqui, o pessoal tem todo o cuidado, né, pela lesão que foi, pelo grau da lesão que foi. O pessoal teve todo o cuidado comigo, o pessoal da fisiologia, da fisioterapia, tiveram todo o cuidado comigo para voltar e a poder me inserir nos treinos. Então, é isso. Foi um período difícil, mas agora passou, agora eu tô me sentindo cada vez melhor nos treinos para poder ser inserido ao grupo no Campeonato Brasileiro. Primeiro falar da chegada do Ryuta, foi uma surpresa acho que para todo mundo, né? Para mim também, quando eu fiquei sabendo, alguns amigos do Japão que estão atuando lá falaram para mim, eu ainda não sabia e depois que eu fui ver que ele viria. E quando ele chegou, né, eu procurei recebê-lo da melhor maneira possível, assim como me receberam lá também. Quando eu cheguei lá, a cultura é totalmente diferente, o processo de adaptação ali no começo é um pouco difícil, a cultura, a forma de se jogar também, eles entendem o futebol um pouco diferente, mas é um campeonato que tem evoluído bastante e que tem tudo para estar brigando aí nas forças do futebol mundial, né? E com a chegada dele, eu voltei a falar um pouco ali, a lembrar, né? Quando eu cheguei lá, me ensinaram algumas coisas em japonês, e aí quando ele chegou agora eu procurei ensinar algumas coisas em português para ele, para ir ajudando a adaptação dele aqui no Brasil também, porque eu sei como é difícil o jogador brasileiro adaptar lá no começo, e acredito que para ele deve ser um pouco difícil adaptar aqui também, mas com a ajuda de todo mundo, acredito que ele possa adaptar o mais rápido possível e poder ajudar a gente nessa Série C. O Samuel, que foi destaque do Vitória, né? Surgiu nas categorias de base do Vitória e foi pro futebol japonês. Ele contando um pouco do que o Ryuta Takahashi vai enfrentar aqui no Brasil também. Ele tá ajudando, porque é um jogador que, como passou pelo futebol japonês, vai ter um pouco mais de contato com ele, porque fala um pouco do idioma. Lá no Japão ele teve uma lesão de tendão de Aquiles, rompimento de tendão de Aquiles. Precisou aí passar por cirurgia. Uma lesão bem parecida com a do Bruno Mendes, lembra? Quando o Bruno Mendes ficou afastado dos gramados aqui? Então, por isso que ele chegou um pouquinho ali acima do peso, teve que passar por um processo de recondicionamento físico.
visualmente tá melhor, foi contratado para o Campeonato Paulista, mas não foi inscrito. Quem sabe o Samuel, atacante, pode ser aí uma opção para o Maurício Souza na Série C do Brasileirão. E Henrique, oficializado como jogador do Internacional. E ontem, o lateral direito do Botafogo, o Pegalvão, já estava no brinco. Tá certo, então, as equipes de Campinas se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Fabião, até a tarde no Arena, a gente volta às 4, Lupe até já também no Arena, pra gente falar muito em palpitão, né? Tem o sorteio, hein? O sorteio do palpitão e também... a Arena tem muita gozação, né? Se preparem, Fábio Charri, mentalmente, que a galera vai pra cima de você. Hoje você é o alvo. Que é isso, os caras ganham depois de 6 anos, pô. Já começou, né? Já viu que vai vir pela frente. Vai ser legal. 6 ouvintes de mais de 400 palpites que nós recebemos, apenas 6 colocaram 0-0 e a gente vai sortear o prêmio no Arena CBN. Valeu, gente, até às 4 no Arena. Abraço, tchau, tchau. CBN Esportes Campinas.